Então, pessoal, isso aí que vocês leram na thumbnail e no título não é clickbait, queria que fosse, mas é verdade, o nosso plano Canadá deu merda. Então, para dar um pouquinho de contexto para vocês, né, a gente chegou aqui no Canadá tem 8 meses, a gente chegou em dezembro de 2024 com um visto de trabalho fechado, tudo certo, normal, não era obrigatório eu vir para cá, eu já estava trabalhando para essa empresa remotamente desde o Brasil. Enfim, foi uma decisão nossa vir para o Você que Canadá. pediu para a empresa, né, para fazer o processo para trazer a gente para cá. Exatamente. Dito isso, né, numa belíssima quarta-feira randômica, recebo a notícia de que teve layoff na empresa e eu fui um dos afetados. Não vou entrar em muitos detalhes do que aconteceu, mas ao longo do vídeo a gente vai dando uma conversada, mas... A gente pensou muito se ia trazer esse vídeo aqui pro canal, né? Mas também a gente pensa que é muito complicado também quando youtubers que falam sobre o Canadá só trazem as coisas boas da vida, né? Não mostra esses percalços que acontecem ali no meio do caminho, no meio do plano Canadá, né? E a gente também pensou em trazer esse vídeo e contar agora para vocês qual que são os nossos planos daqui para frente, né? Mas também principalmente para servir como um alerta, talvez, né, para as pessoas que venham para cá com a empresa, que não é meio que garantia de nada, sabe? Que essas coisas podem acontecer, a empresa pode simplesmente ter um layoff ali, ter corte de gastos na empresa e você que se vire, né? Você que resolva a sua vida depois disso. Assim como acontece no Brasil, né, estabilidade ela não existe praticamente, né? Você está sempre a uma decisão de uma pessoa de perder o seu emprego. Se você trabalha para os outros, não tem como. Uma pessoa pode acordar, decidir alguma coisa errada que vai afetar as finanças da empresa e que vão ter que cortar pessoas. E no fim das contas, uma empresa não vai pensar duas vezes entre lucrar mais ou te mandar embora. Ela sempre vai te mandar embora. Tá? Sempre entendam isso. Não importa quem você é na empresa, não importa o seu escalão dentro da empresa. Você não é especial. Você não é especial, você não é o último floquinho. Então acho que a primeira mensagem antes da gente entrar nos detalhes e antes da gente entrar no que a gente vai fazer agora, afinal esse canal aqui nunca foi um canal sobre Canadá, foi um canal, como o nome tá aí, né, Morello por aí, é a gente, é a nossa vida que a gente decidiu documentar, mas fica o alerta, como a Bia falou, que se você tá vindo pra cá com um emprego, por mais que você tenha o visto, por mais que você seja muito bom, se você tiver, isso daqui é minha opinião, tá? Não tô falando que é a verdade nem nada, mas se você tiver 1% de dúvida no seu chefe, 1% de dúvida na sua empresa, não venha. Eu digo isso justamente por essa situação que aconteceu e a gente já viu acontecer com outros brasileiros. Teve outra brasileira que trabalhou comigo também na primeira empresa que eu trabalhei do Canadá remotamente, que também aconteceu a mesma coisa com ela. Ela veio para o Canadá e depois de um tempo foi demitida. Então venha, mas mantenha os seus planos abertos. Se você decidir vir com uma empresa, não venha pensando que essa vai ser a empresa que você vai fazer carreira e vai ficar 10 anos trabalhando para essa empresa. Não vai, tá? Venha LinkedIn pronto, portfólio pronto, tudo no jeito para você conseguir pegar uma outra vaga o mais rápido possível. E também fique preparado. Tipo, a gente tá tranquilo até em relação a isso. Foi um baque, obviamente, né? A gente já tirou os nossos dias de luta ali, já chorou o que tinha que chorar. Mas a gente pelo menos tá preparado, a gente tem uma reserva nossa, né, que a gente já junta há muito tempo, e também a empresa ofereceu um severance package, que não é toda empresa que oferece aqui no Canadá, tipo um FGTS, quando você sai de uma empresa, né, tipo e tem um FGTS. Nem sei se tem, é tipo como se fosse um acerto no Brasil para quem trabalha CLT. Aqui eles são, por lei, obrigados a te dar pelo menos uma semana do seu salário. Eles me deram 3 meses, então foi pelo menos isso, foi a única coisa boa. Então, dito isto, a gente tem 3 meses exatamente para resolver o que a gente vai fazer. A gente já conversou com um consultor de imigração, que foi o cara que intermediou entre eu e a empresa para vir para cá, então ele já tinha meu contato, a gente já se conhecia. A gente conversou e é basicamente isso, assim, a gente tem esses 3 meses para decidir se a gente vai querer ficar no Canadá ainda, e ficar depende necessariamente de um emprego no Canadá, porque a gente não pode abrir empresa. A Bia pode, mas eu não posso com visto de trabalho fechado. Eu não posso trabalhar remoto para outra empresa e ficar aqui, porque o meu visto não permite que eu trabalhe para outras empresas. Porque é visto de trabalho fechado para uma empresa específica. E ele veio com o visto de trabalho fechado para a empresa que demitiu agora. Então ele precisa arrumar um novo emprego numa nova empresa que vai fazer também o processo
do visto para ele poder trabalhar aqui também de visto fechado. E lá no Brasil, esse processo desse visto, da aplicação do júnior, demorou cerca de 5 meses para ele conseguir. Aqui, como ele já está aqui no Canadá... para ser 2 semanas. Tem um processo que você faz meio que uma transição do visto que você tava para o novo visto. Então, é mais rápido de você conseguir, tipo, se ele consegue um emprego semana que vem, ele já consegue começar a trabalhar para essa empresa, vai fazer uma transição lá, pedir uma transição para o governo, né? Eu vou deixar aqui na descrição esse link aí que a gente viu sobre essa informação para vocês darem uma olhada. E aí ele já consegue começar a trabalhar para a empresa, enquanto o visto, de novo, do Close Work Permit, que vai demorar mais um tempinho para sair, enquanto ele não sai, né? E essa é a única opção, tá, que a gente tem. A única maneira de salvar o nosso plano Canadá e migrar, pegar o PR, é se eu conseguir uma vaga, né, numa outra empresa e ficar pelo menos mais 5 meses nessa outra empresa para poder dar 1 ano do Canadian Experience Class, né, juntando tudo, os 7 meses dessa empresa aqui oficiais, né, porque eu tô há 2 anos, tava há 2 anos nessa empresa, né, mas só 7 desses meses foram aqui no Canadá. Então eu preciso do restante para completar esse 1 ano e aplicar para o Canadian Experience Class, aplicar no provincial. E aí a gente estava pensando em alguns planos, então acho que a gente queria compartilhar esses planos com vocês. Porque eu acho que por muitos anos a gente ficou nessa de não compartilhar as coisas, né? Agora a gente vai abrir direito. tudo mesmo que se for. E sinceramente agora a gente tá meio assim, meio dane-se assim pra essas coisas e a gente acha que pode ser até mais benéfico aqui compartilhar com vocês, acompanharem essa jornada aí desses perrengues aí, que a gente já passou muitos perrengues durante a vida para vir aqui pro Canadá, né? E essa aí vai ser mais uma fase, mais uma coisa que a gente tá passando aqui, que eu acredito que outros imigrantes que estão aqui no Canadá podem também ter passado por isso também, né? Então pode talvez mostrar caminhos pra gente que a gente não tá enxergando nesse momento. Então, a gente eu acho que mostrar. ao longo... eu fui demitido na quarta-feira passada. A Bia vai botar as datas na tela aí, porque eu não sei quando que você tá assistindo esse vídeo, quando que esse vídeo vai pro ar. Mas a gente tirou ali, né, nossos dias pra absorver, né, a informação. No dia mesmo em si, cara, passei mal pra caralho aqui. Foi uma merda, assim, muito grande. Principalmente da maneira que aconteceu, mas aí mais pra frente a gente fofoca sobre isso aí. Quando a gente agora tiver uma área de membros aí pra contar mais essa pra fofoca. frente a gente fofoca mais sobre certas situations aí que aconteceram. Mas fez a gente pensar muito sobre o tanto que a gente trabalhou pra estar aqui e o que a gente realmente valoriza na nossa vida, o que a gente valoriza como casal. Dito tudo isso, emoções à parte, a gente quer compartilhar com vocês os nossos planos pro o que a gente vai fazer. É uma timeline bem curta do que a gente tem para fazer, mas tem várias variáveis. Eu sou um planejador de carteirinha, então eu tenho plano A, B e C para tudo. Esse eu confesso que a gente foi pego de desprevenido assim, na hora que aconteceu, mas logo a gente, né, já estrategizou de novo e a gente vai compartilhar com vocês o que a gente planeja fazer. E vocês estão completamente livres para darem as suas opiniões nos comentários, tá? A gente tá dado o aval tá aqui, dado o aval. dá a sua opinião. Se você acha que a gente tá sendo burro com alguma coisa, pode falar, não tem problema. Deixa aí nos comentários. Se você passou por algo do tipo aqui no Canadá, deixe seus comentários também. O que você fez? Então, gente, a gente tem alguns planos, tá? Que a gente vai mostrar. Já tô aqui com o computadorzinho aqui, a gente já vai mostrar para vocês na tela os potenciais países, as coisas. Mas desde já eu quero deixar bem claro. Voltar para o Brasil não é uma opção, tá? Antes que alguém fique pensando assim, mais um casal voltando para o Brasil. Não é o nosso caso, tá? É o que a gente pretende. Voltar para o Brasil é a última das últimas opções. Se der muita merda, papo de ou morar na rua ou no Brasil, aí a gente vai pro Brasil, entendeu? Senão a gente não volta pro Brasil. Nada contra o Brasil, só não é pra gente. A gente já falou disso em outros vídeos. A gente só tá buscando um lugar onde a gente se sinta em casa. A gente se sinta bem. Se sinta feliz, entendeu? A gente se sente muito melhor no Canadá do que a gente se sente no Brasil. Salvo aí essas questões que, né, nessa última semana a gente tá se sentindo bem, assim, não querido, né? Parece que o Canadá não quer a gente. A gente entende também que tem muita coisa assim que os imigrantes falam, né? Mas que o Canadá não deve nada para os imigrantes, né? Realmente Justo. não deve nada. Só que eu também não devo nada pro Canadá. Então por isso que a gente está analisando todas as nossas opções. O Canadá
era um sonho nosso, né, de mudar para cá, toda a vida a gente trabalhou para isso. Só que a gente tá vendo que as portas estão se fechando muito, sabe? Tá ficando cada vez mais difícil. Parece que a gente tá caminhando para um caminho, e isso tem vários brasileiros que já estão falando há vários anos, principalmente estudantes, né, que vêm para estudar, mas parece que você tá indo por um caminho, quando você tá chegando quase na linha de chegada ali, né, final, o governo muda uma coisa e você tem que mudar e encontrar outros 3 caminhos ali que você possa seguir, sabe? Ao longo dessa nossa jornada de querer vir pra cá, a gente já passou por umas 3 mudanças de governo dessa aí, né, que afetaram nossos planos, né? Porque o nosso plano inicial lá no início era fazer faculdade. Já não deu mais, né? Enfim. De qualquer forma, de tudo isso, nosso plano inicial é manter o jogo como ele tá. Conseguir um emprego aqui numa empresa canadense que aceite fazer o processo novamente, apesar de que o processo agora vai ser bem mais fácil, porque eu já sou um candidato, né, que foi aprovado pelo Global Talent Stream, só tem que fazer aquela troca ali que a Bia explicou no começo do vídeo, mas ainda assim tem que achar uma empresa dedicada, né, é que queira fazer isso. difícil, mas não é impossível. Exatamente, né? Porque aqui eu tô disputando com, enfim, o Canadá inteiro, pessoas do mundo inteiro que já têm visto aqui, outros imigrantes que já têm o PR, que não precisam, né, não tem restrições de visto, não tem nada, a empresa não vai gastar nada. A questão maior é que a gente tem um tempo limitado e as empresas aqui têm um processo de contratação muito longo. Para o Júnior ser contratado nessa empresa que ele estava agora, demorou uns 2, 3 meses a contratação Foi desde a primeira 2 meses entrevista. E meio. Você faz a primeira entrevista e depois você volta. Para minha área, né? Que é a área técnica, né? Eu trabalho com design. Você vai lá, faz a entrevista, aí você faz um teste técnico, aí você vai lá e revisa esse teste técnico com o time, aí depois tem uma outra entrevista com outras pessoas, e aí, cara, enrola. Quando você vê, passou 2 meses. E o que acontece? A gente tem 3 para sair. Dito isso, o ideal é encontrar em 2, porque se não encontrar em 2, a gente precisa de 1 mês para fazer o offboard aqui, né? Tipo, vender coisa, tipo, preparar para dar um jeito na vida, né? Porque as contas não param, gente. Você perde ali o seu salário do nada, mas o boletão, ele continua vindo, entendeu? Então, o plano A é esse. Conseguir um emprego o mais rápido possível. Já conversei com algumas conexões. Tive uma entrevista hoje já, mais cedo. Então, não estou esperando, né, para ir atrás de entrevistas. Já estou indo atrás. Trabalhando no meu portfólio de novo, que estava desatualizado. E assim seguimos. Então, vamos lá. Eu peguei meu caderninho aqui, né, para lembrar umas anotações que foi do dia que a gente fez ali. Eu e a Bia, a gente sentou para fazer um plano, né? Mas, basicamente... a gente tinha algumas opções aqui, tá? Então vou ler aqui para vocês e a gente vai explicando. A primeira era a Bia conseguir um sponsor, porque ela tem um visto de trabalho aberto, então ela poderia conseguir um sponsor em alguma empresa, mas a Bia é empreendedora desde que o mundo é mundo, né? Mas eu não tenho muita experiência, eu sou formada em design de moda e minha experiência ainda assim não é uma experiência em demanda aqui no Canadá, e eu fui empresária durante 5, 6 anos aí, nos últimos 5 anos. Desde que a gente mudou para Curitiba, né? Mesmo que assim, agora eu tô com um freela aqui no Canadá que eu tô fazendo ali de part-time, mas é basicamente para juntar dinheiro, né? Pra gente juntar dólar enquanto tá aqui, mas meio que no meu lado é muito mais difícil de eu conseguir um visto que o meu vai ser de close permit e o dele vai ser de open work permit, né? Pelo que a gente pesquisou. E aí entram nas outras opções que levariam a gente para outros países. Por quê? Eu lembrei que eu tenho um amigo, salve pro Gelson Cachopa, que tá lá em Portugal, que ele tá em Portugal, né? E Portugal, assim como a Espanha, assim como vários outros países da Europa, tem um visto de nômade digital. Eu vou explicar bem por cima aqui o que é, tá? Procurem as informações, a gente não é consultor de imigração nem nada. Mas o visto de nômade digital, ele é basicamente assim, você tem uma renda vinda de um trabalho remoto fora do país ao qual você está indo, então, ou seja, fora de Portugal, ou se a gente fosse para a Espanha, fora da Espanha, que em Portugal você precisa fazer 4 salários mínimos, na Espanha você precisa fazer 2 salários mínimos do país, né? da Espanha ou de Portugal. E depois de 2 anos nesses lugares, você consegue pedir uma residência permanente, como se fosse uma... Acho que na Espanha é naturalização, por a gente ser do Brasil, e todo mundo que é da América Latina também consegue esse mesmo benefício. Em Portugal você consegue, acho que é só uma residência permanente lá. Não entendo muito bem. De novo, procurem suas próprias informações. A única coisa que é o visto de nômade. Mas de qualquer forma, são países que, por ter o visto de nômade digital, a gente pode fazer dinheiro da forma que a gente quiser, online, né?
não necessitando ter essa questão de trabalhar para o país, ser obrigada a estar ali trabalhando para uma empresa espanhola ou portuguesa. E o que importa para o governo é a gente estar conseguindo se manter no país. Que é o completo diferente do que acontece no Canadá. No Canadá você pode se manter, mas se você não trabalha para uma empresa canadense, eles falam, que pena, né? Não vale sua experiência. Tem a famosa, né, experiência canadense, né, que eles falam aqui, que se você não tem, enfim. Tá, então o que a gente vai agir agora, né? O que é o nosso plano de ação agora? Por um mês, pelo menos, focar hardcore em achar uma vaga aqui. Acho que esse é o principal. A gente precisa de um emprego, independente, né, do que aconteça. Da empresa, né, que faça o sponsor. Exatamente, de uma empresa que esteja disposta a dar o visto de novo, todo aquele rolê. Pra gente se manter aqui, porque a gente já, né, tá com a vida estabilizada aqui, né, querendo ou não. Então, por enquanto é isso. Eu também tô aplicando para várias coisas aí da minha vaga, da minha experiência, né, da minha área aí, pra ver se eu encontro alguma coisa que seja pelo menos para juntar dólar, né, já que não vai auxiliar em nada. Mas, se depois de um mês não conseguir um emprego aqui no Canadá, ou não tiver nada em eminência ali, nenhuma entrevista, nem nada do tipo... Aí é hora de abrir o leque. Aí vai começar a abrir o leque e ele vai começar a aplicar para vagas no mundo inteiro. Se ele conseguir uma vaga fora do Canadá, de qualquer lugar, ou que ainda seja do Canadá, mas que a empresa não vai dar o sponsor, né, que vai ser remoto, que ele pode fazer de qualquer lugar do mundo. É como se fosse um PJ, tá, gente? Eles chamam aqui de contractor, é a mesma coisa de PJ no Brasil, tá? Só para simplificar para quem... Isso. Se ele conseguir um emprego dessa forma, remoto, aí a gente vai tentar o visto de nômade digital ou em Portugal ou na Espanha, que a gente ainda não decidiu qual dos dois. Estamos olhando ali, né, um pouco mais sobre o país. Vamos contratar uma consultora de imigração desses dois países também ali para entender como que funciona cada um dos processos, mas é muito mais simplificado. Por exemplo, principalmente porque a gente é latino, né? Quem é latino a gente tem lá, historicamente a gente tem ligações com a Espanha e com Portugal, naturalmente, então são lugares que são mais facilitados para você imigrar dessa maneira que funciona pra gente, né? Não é que é mais fácil para todo mundo, mas pro que funciona pra gente, pro estilo de vida que a gente leva, pro trabalho que a gente faz, é mais simplificado do que aqui no Canadá. E meio que assim, principalmente, o Canadá, ele tem uma incerteza. Que nem a gente estava falando, você pode estar seguindo por um plano, daqui 1 ano o governo muda, você tem que mudar outro plano, daqui 2 anos você está chegando perto e muda de novo, não sei o quê. E ainda assim, se daqui 3 anos você está aqui no país, terminou a faculdade ou tem experiência canadense e você não tem o francês, não aprendeu o francês, meio que também não adianta de nada. E não adianta ser o francês básico, né? Isso foi uma coisa que o Nick, que é o nosso consultor de imigração aqui do Canadá, ele falou que, cara, se você não for aprender um francês no mínimo intermediário, nem perde tempo. Porque o francês básico não dá pontuação suficiente. Sim, E outra, falando ainda em pontuação, logo quando a gente pisou no Canadá, mudou a regra, onde a job offer não vale mais pontos. E antes valia 50 pontos. Pois é. Então, tipo assim, meio que também a sua job offer ficou meio que valendo nada. Exatamente. E aí a gente fica à mercê do país chamar a gente ou por um processo provincial, alguma coisa, só que tudo isso é baseado em nota de corte. O Express Entry funciona com notas de corte. E a nota nossa não é absurdamente alta, né? A gente não tem um doutorado, nem nada do tipo. Eu pontuo no máximo lá da questão de experiência de trabalho, mas tipo assim... mas por isso que falam que a forma que hoje em dia tá auxiliando para você conseguir a residência permanente aqui no Canadá é você aprender francês. E isso frustra bastante, né? A maioria dos imigrantes, assim, porque a gente estuda inglês a vida inteira para se mudar aqui para o Canadá. Aí, de 2 anos para cá, de repente, tem que aprender francês. Imagina só você ficar fluente numa língua, que é a língua mais falada do país, e aí o governo vira e fala para você assim, não, agora você tem que aprender essa língua aqui, porque essa língua aqui é falada em uma província, mas a gente vai dar preferência para essa agora. Entendeu? Entendo. O país também faz o que ele quiser, né? Mas pra gente não faz sentido isso, assim. Não é uma coisa que a gente quer se comprometer com isso, né? E aí, em relação à Espanha, por exemplo, né? Que a gente estava mais inclinado a ver. A gente viu um vídeo no YouTube, que eu também vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada. E, gente, eu simplesmente chorei com esse vídeo.
porque é muito facilitado o processo de nômade digital. Tipo assim, se você tem um trabalho remoto, vamos botar aqui, né? Se você tem um trabalho tradicional, é mais difícil, beleza. Mas se você tem um trabalho remoto, como o do Júnior, na área de tecnologia, que ganha bem, é basicamente querer ir. Você tem que querer ir pro país. E outra, ela foi explicando lá no vídeo, né? Muito bom, eu recomendo vocês ir lá e ver. Mas é meio que... Óbvio que não é totalmente garantido, mas é meio que garantido que depois de 2 anos, né? 2 anos. Morando na Espanha, é só pedir a residência permanente na Espanha. Então, não é uma questão de que você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tem que ter isso, e aprender francês, aprender inglês. Lá você vai aprender o espanhol, obviamente. Tem que aprender espanhol, E em Portugal também você tem que fazer um teste de português, mas aí... Mas, sim, espanhol e português pra gente é muito mais tranquilo do que o francês. Pra gente. Se você aprende francês tranquilo, aí beleza. Show de bola. Meio que assim, a gente tem que só morar no país, na Espanha, por 2 anos, pra pedir a residência. Tudo isso depende, obviamente, do emprego. Então, o principal é, precisamos de trabalho. Você tá assistindo aí, sabe de vaga de designer, UX designer, manda pra mim, por favor. E ainda mais, o que a gente estava vendo sobre a Espanha também, porque assim, gente, a gente ficou durante muitos anos meio cego com o Canadá. Era o nosso sonho, beleza, a gente realizou esse sonho, pisamos aqui, vivemos o país, vivemos a experiência aqui de morar no Canadá. Mas meio que a gente se cegou para outras oportunidades, como essa do nômade digital, que até o ano passado, por exemplo, no processo quando a gente estava vindo para cá, a gente nem sabia que existia. Tem muitos desses vistos que são novos, né, em vários países também. Então essa questão do nômade digital mesmo é de alguns anos atrás. É novo. Né? Então... Mas sabe o que é mais louco ainda? Que a gente, se seguir pelo o plano de ir para a Espanha tem um acordo com o Canadá, que se a gente conseguir o passaporte da Espanha, né, conseguir a residência espanhola, a gente pode voltar para o Canadá daqui 2 anos com Working Holiday Visa e a gente consegue ficar 2 anos trabalhando aqui no Canadá, nós dois com visto de trabalho aberto. Então a gente consegue completar, né, a experiência canadense que precisa para dar seguimento ao processo de imigração se a gente quiser retornar para o Canadá daqui 2 anos, né? Não sei, vai que a gente se apaixona também pela Espanha, né? A gente tá vendo mais agora, né? Mas... Então, tipo assim, na situação como ela tá agora, é mais fácil, entre muitas aspas aqui, tá, gente? É mais fácil ir pra Espanha, pegar o passaporte espanhol, voltar pro Canadá e depois tentar alguma coisa no Canadá, do que ficar aqui e ficar num talvez. Porque assim, gente, olha o tamanho do mundo, cara. O mundo é gigantesco, entendeu? E a gente sempre quis ver o mundo, cara. Ver o mundo. E a gente só não se sentia feliz e em casa no Brasil. Então a gente queria, na real, toda essa questão do Plano Canadá não é uma questão de que o Canadá tem algo mágico nem nada. É porque a gente queria ter uma base, um lugar para poder voltar que não fosse o Brasil, mas que a gente pudesse explorar o mundo. Então agora que a gente está passando por essa experiência, a gente está começando a ver aqui um pouquinho do outro lado do Atlântico, entendeu? Todas essas outras opções aqui que a gente tem, que a gente pode visitar, e agora principalmente, né, a questão aqui da Espanha e de Portugal. E também a gente queria saber o que vocês acham desses planos, porque às vezes alguém já passou por algo parecido aí, né? Deixa nos comentários o que você faria na nossa situação. Você ficaria no Canadá? Você iria para Espanha? Iria para Portugal? Você já foi para Espanha e Portugal? Você mora aí na Espanha e Portugal? Como é que tá a situação? Conversa com a gente, porque a gente só não quer voltar pro Brasil, assim, sendo bem sincero. Acompanhem aí os próximos capítulos, né? Vamos tentando mostrar para vocês aqui como que vai ser esses próximos passos, qual que vai ser a decisão que a gente vai tomar, né? E também segue a gente lá no Instagram, que vamos mostrando lá as coisas em tempo real também. É isso, gente. Um abração aí. Deixa mesmo as opiniões nos comentários. Energia positiva também, tá bom? Agradecemos. E é isso. Tamo junto. Se tiver vaga, já sabe. Chama no Insta. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.